turma do 6º ano, professora Elaine falando. Nosso tema hoje, nós vamos concluir o Império Romano, parte 2. A partir do ano 235, o início do Baixo Império. Para equilibrar as contas entre o que se arrecadava e o que se gastava, a Roma precisava ter um exército treinado e bem equipado para conquistar novos territórios e obter escravos. Lembramos que ambos eram fontes geradoras de riqueza para o Estado romano. O exército conquistava e os escravos que trabalhavam para desviar cada vez mais nas diversões públicas. Em 284, Diocleciano ocupou o trono e criou um governo de 4 chefes militares. Um governo de 4 chefes se chama tetrarquia. E os governantes eram o próprio Diocleciano, o Maximiliano, Galério e Constâncio. O Baixo Império Romano era chamado um gigante com pés de barro. Entre os principais problemas de Roma estava a falta de escravos, que consequentemente provocou a queda da produção agrícola, a falta de investimento no exército, que obrigou Roma a dialogar com povos bárbaros de fronteira, fazendo acordos para defender o território, o aumento da inflação por causa do desabastecimento. Na falta de dinheiro, o Estado passou a exercer uma política de emissão de moeda, provocando uma desvalorização do dinheiro. Sem dinheiro, o Estado inicia sua falência. O aumento de impostos para sanear a economia, a corrupção generalizada, a falta de sintonia entre as províncias e o governo romano, o êxodo urbano, a plebe passou a fugir das cidades para o campo, com medo das invasões bárbaras ou para não pagar impostos. Essas pessoas se submetiam aos latifundiários, dando início ao regime de colonato, a base do feudalismo na Europa. O colonato passou a ser um homem preso à terra e a economia tornou-se autossuficiente. As invasões bárbaras, fluxos migratórios constantes, impediam que as fronteiras fossem respeitadas. O cristianismo foi outro fator importante, uma vez que seu fortalecimento ocorreu simultaneamente ao enfraquecimento de Roma. Os cristãos não aceitavam as instituições romanas, ligado ao paganismo, não reconheciam a divindade do imperador e não aceitavam a escravidão. Muitos, ambos da elite romana, se converteram ao cristianismo, minando a própria imagem do imperador. A cultura, quando falamos de arte romana, não podemos nos esquecer de suas origens, pois sofreu 2 fortes influências. A primeira da arte etrusca popular, retratando aspectos do cotidiano, e a segunda da arte grega, orientada para a expressão de um ideal de beleza. O maior legado etrusco foi o uso do arco e da abóbada nas construções. Na arquitetura foram construídos templos. Para a diversão, os romanos construíram os circos, que tinham corridas de bigas, os ginásios, que eram os centros esportivos, os teatros, que tinham como referência os anfiteatros, que tinham como referência os teatros gregos, e os anfiteatros, onde ocorriam as lutas entre gladiadores. O Coliseu certamente era o mais belo dos anfiteatros romanos. Era capaz de simular batalhas navais e tinha retrátil, e era capaz de abrigar quase 70.000 pessoas. Possuía sistema hidráulico e banheiro para os espectadores. As religiões grega e romana se misturaram e os deuses romanos passaram a ter características gregas. O principal deus grego era Zeus e o romano Júpiter. Para os romanos, os deuses tinham aparência humana,
eram imortais e perfeitos. Essa religião romana foi aos poucos substituída pelo cristianismo, que incorporou a estrutura do Estado, tornando-se a religião oficial. Constantinopla é a capital do Império Romano do Oriente. O direito. Outra contribuição dos romanos é o direito, compilado e propagado por Justiniano durante seu reinado no Império Bizantino. Ainda hoje, o direito romano é estudado como pedra legislativa fundamental, cuja importância chegou até o século XX. O Império Romano, parte 2. Exercício proposto no livro, na página 134 e 135.